Meu nome é Brenda, não Branda, como está escrito aí. Eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de Juiz de Fora. E o que eu vou apresentar aqui hoje é um recorte, uma parte do que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa de mestrado. Eu estudo, essa pesquisa ela parte de uma obra localizada no Museu Nacional, localizada no Museu Mariano Procópio. E é uma obra de um pintor que não é muito conhecido, não foi muito estudado, né? Chamado Batista da Costa. Esse pintor ele é conhecido sobretudo pelas suas paisagens, mas a obra que eu estudo é um nu, e a minha proposta é pensar essa obra dele, desse reconhecido paisagista, por meio da representação do corpo feminino. Então é essa obra. E aí a gente percebe, né, um corpo descrito com naturalidade, a pincelada que ele utiliza para descrever essa anatomia do corpo, ela é mais concisa, é menos solta do que a pincelada do plano de fundo, né, que é uma pincelada mais livre, o que faz com que a gente pode perceber um contraste, né, além do plano de fundo ele também ser mais escuro, o que ressalta a brancura, né, da pele dessa modelo. Algumas características também me ajudam a pensar a sensualidade que o pintor destaca, né, nesse corpo. Esse posicionamento da perna, que é um elemento iconográfico também muito presente nas representações de Vênus, que é essa perna que sustenta o peso do corpo, que o pé apoia completamente no chão, enquanto a outra perna ela produz um ângulo, o que colabora para uma torção no quadril e faz também com que desenvolva uma linha, né, uma sinuosidade na anca. Isso é um elemento de bastante sensualidade, ao mesmo tempo que essa perna, esse jogo entre as pernas também funciona de forma com que a gente note o toque dela, esse toque nela mesma, né, o toque no próprio corpo, que é um elemento bastante interessante, que também funciona para poder esconder o sexo. E aí esse sexo ele fica mais abstrato, ele não está descrito completamente, a gente não percebe pelos descritos, talvez por causa desse mistério que é criado com esse jogo entre as pernas, o que funciona para destacar essa sensualidade do corpo feminino. Outra característica que eu tenho pensado bastante também é esse posicionamento do braço que ampara a cabeça, né? É um posicionamento que está muito presente na iconografia da melancolia, mas eu acredito que não se trate disso nessa obra, mas existe certa introspecção, uma certa solidão, um afastamento relacionado com a figura dessa representação. E esse posicionamento também é uma iconografia que a gente observa em outras obras, em outros estudos de nu desse período. E aí eu trago essa do Eliseu Visconti, que é muito interessante fazer essa comparação, sobretudo porque eu não tenho a data da obra que eu estou estudando. E o Batista da Costa, no momento em que essa obra do Eliseu Visconti foi pintada, ele estava em Paris, porque ele ganhou o prêmio de viagem, e o Eliseu Visconti também. Então eu acredito que talvez exista até a possibilidade de se tratar da mesma modelo, o que pode me apontar para eu conseguir pensar, situar esse período em que essa obra foi pintada. Além do fato dessas duas modelos, elas terem traços muito semelhantes. Então, né, até o cabelo, ele está preso de uma forma muito próxima. Tem essa outra obra também do Eliseu Visconti, que a gente percebe, né, essa mão que ampara o peso do rosto, dessa iconografia. O corpo também ele é descrito de uma forma bastante similar. A paleta de cores que é utilizada, né, em torno desse marrom, que é uma coisa muito próxima do que o Batista da Costa está fazendo. E por fim eu trouxe esse outro estudo do Belmiro de Almeida. E aí a gente percebe uma certa diferença, né? Que enquanto o Batista ele parece trazer essa questão de uma introspecção, de um certo afastamento do corpo feminino,
né, para a representação feminina. Aqui o Belmiro, ele trabalha com o corpo numa idade crepuscular, é um corpo em formação, então esse gesto que esconde um seio parece também ajudar contribui com essa ideia de um corpo jovem, de uma certa timidez, né, de uma imaturidade, que é bem pertinente com a ideia de se retratar uma adolescente. Trouxe mais esse também, né, que é atribuído ao Mário Vilares, que está lá na Pinacoteca de São Paulo. E é um corpo interessante porque o pintor ele trabalha com bastante naturalidade, né? Ele descreve a anatomia desse corpo com uma verdade quase científica. E esse gesto que toca o rosto, ele colabora para que ele colabora para que não pareça um estudo anatômico, né? Ele muda um pouco isso. E aí, pensando novamente na obra que eu estou trabalhando, tem essa outra obra que também é do Batista da Costa, que a gente percebe que o corpo feminino ele foi inserido em uma cena de paisagem. Então, o que aponta, talvez, né, para o fato daquela obra se tratar de um estudo para duas outras obras, que aí o Batista também realiza essa. E aí, nessa obra, é interessante apontar algumas questões. O Batista ele é conhecido por ser um pintor de paisagem e por representar paisagens naturalistas. Assim. Os críticos apontam ele dessa forma, chamam ele de poeta dos verdes, porque ele utiliza uma variedade muito grande de verdes, ele consegue trazer a questão da umidade da natureza brasileira mesmo. E nessa obra a gente nota um pouco uma diferença, né? Ele traz cores artificiais, não é aquelas paisagens em que em que a gente está acostumado a ver do Batista. E aí a questão da introspecção e da solidão ligada à figura feminina, ela se acentua, uma vez que agora inserida numa paisagem que a gente tem a presença de uma segunda figura, ela continua ainda com essa solidão, com essa ideia, né? Então isso parece se acentuar nessa imagem. E aí, pensando esse corpo, né, essa persistência na forma de representar o corpo feminino, trouxe essa aí para a gente poder comparar. E aí eu fui em busca de fazer um levantamento mesmo dos nus que foram realizados pelo Batista. E aí eu encontro Marabá, que é uma índia, né? E aí ele representa essa índia quase ruiva, e também com um corpo muito semelhante, uma persistência na forma de se representar o corpo feminino, uma descrição, né, anatômica, é um corpo carnal, ao passo que o sexo também não está descrito, muito semelhante com a obra que é o meu objeto. E tem essa questão também do posicionamento, né? O corpo em movimento. Parece que ela percorreu esse caminho que está atrás dela. E a questão da melancolia, não da melancolia, mas dessa introspecção, dessa ideia de solidão relacionada a essa forma de se representar. E aí eu encontro essa outra obra, que parece muito similar a Marabá, que é um busto, um estudo, né? Eu acredito que talvez seja um estudo para Marabá, porque Marabá encosta a mão sobre o seio e talvez ele estivesse estudando uma forma melhor de colocar essa mão. O cabelo também, a gente percebe essa luminosidade que destaca um avermelhado, né, atrás. E, mais uma vez, a persistência nessa representação do corpo feminino e, sobretudo, dessa ideia de trazer o feminino, a representação feminina relacionada com uma certa introspecção. E aí, eu buscando ampliar essa ideia de pensar os nus que foram produzidos pelo Batista da Costa, eu recorro ao acervo aqui do Museu Dom João VI, que tem os estudos de nus do pintor. E aí, esses são estudos muito conhecidos, que já foram trabalhados, né? E aí a gente percebe que são academias mesmo, né? Aqui a gente tem as datas, o que condiz, né, com o que estava sendo trabalhado dentro da instituição, e aí a gente percebe como que o pintor, né, ele utiliza o planejamento e destaca esse planejamento vermelho para destacar o corpo no plano a posição em que ele coloca que é uma posição de academia estratégica, né, para o estudo das torções, dos músculos. Também por mais que agora não seja a idade crepuscular de uma mulher, né, se trata de uma idade crepuscular do homem, que é uma idade muito interessante, é interessante para poder estudar o corpo, né, nesse desenvolvimento. E aqui um estudo de costas,
muito interessante também. E ele trabalha com esse jogo de luz, ele descreve anatomicamente esse corpo de uma forma muito interessante. E aí eu encontrei outros nus aqui na instituição. Esse também foi trabalhado em outro estudo, mas tem outros aqui que não foram. E eu acho interessante trazer. Em alguns lugares eu encontro falando como o primeiro nu de um negro realizado. E eu acho interessante pensar também como que ele trabalha de uma forma natural. Ele traz os pelos, escrevendo sobre o sexo, o que confere bastante naturalidade. As torções do músculo, da forma que ele trabalha também é bastante interessante. E eu acho também uma outra característica interessante para ressaltar, que é a forma como o ângulo que ele pinta, né? O modelo vivo, ele encara o observador de cima para baixo, então eu acho que isso confere certa dignidade, é uma postura interessante para se representar, sobretudo de um nu negro. Aí tem esse outro, a qualidade não está muito boa, porque eu também não tive acesso, né, que tá difícil ir no museu. Mas também muito interessante, e aí a gente percebe essa diferença até na forma, né, com que ele representa o sexo no masculino, ele traz mais naturalidade. Aqui também ele utiliza, né, essa descrição dos pelos, ele também representa o corpo, né, como bastante... a gente percebe a anatomia sendo descrita, a luz que ele emprega aqui também ressalta bastante, né, a brancura do corpo. Esse outro corpo também é interessante porque se trata de uma idade mais avançada, então a gente percebe essa marca, né, a pele do pintor, do modelo, ela está mais gasta, a gente percebe a ação do tempo, e a posição em que a posição que o artista pinta também é uma posição interessante, porque representar de lá esse perfil, meio perfil, né, ele consegue pegar a musculatura de uma forma bastante interessante também. E, por fim, o estudo mais interessante para mim, já que eu estou trabalhando com a representação do feminino, é esse estudo de nu feminino do Batista, que eu posso estabelecer algumas relações com a obra que eu estou trabalhando. A princípio, eu já percebo que a modelo ela não é tão longilínea, ela é um pouco achatada, assim, sobretudo nas pernas, ela é meio... esqueci o termo adequado, mas a gente percebe que não é um corpo tão idealizado quanto o nu que está no Museu Mariano Procópio. A gente também percebe a descrição dos pelos, né? E eu não percebo tanta sensualidade, é uma coisa mais natural, é um estudo do corpo mesmo. E outra questão interessante é a forma como o ângulo, né, que o pintor escolhe para pintar esse corpo, que também confere uma dignidade para essa figura. Ela, além dela olhar de cima para baixo, ela também coloca o braço da cintura, então isso dá uma certa autonomia, né, para essa figura feminina. E aí eu trouxe essa parte para eu pensar o lugar dessa obra que eu estou estudando. Uma das questões que eu tenho pensado também é que inicialmente eu olho para ela e eu penso enquanto um estudo para essa paisagem, mas comparando com essas academias aqui do Museu Dom João VI, eu percebo que é um corpo que é uma obra bem acabada, é um corpo um pouco diferente, ela tem uma introspecção, ela tem outros elementos que não são uma descrição anatômica da figura. E aí comparando assim, né, a gente pode compará-la tanto com os estudos quanto com essas outras obras que já tem uma pincelada, os tons pastéis. É isso, obrigada.